Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 28 de outubro. E começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Rússia é ameaça aguda para Estados Unidos e China é desafio sistêmico, diz Pentágono. Plano estratégico do governo Biden classifica Moscou de desafio imediato, enquanto Pequim é preocupação de longo prazo. E agora o Estadão. Neymar se livra de acusações em processo sobre fraude na sua transferência do Santos ao Barcelona. Promotoria pedia 2 anos de prisão e multa de 52 milhões de reais ao brasileiro, mas cita erro e diz que julgamento foi baseado em presunções, não em provas. No valor econômico, renegociação de dívidas tem forte alta com cenário de juros altos e endividamento recorde. Volume registrado no mês só não foi maior que no momento mais crítico da pandemia, diz BC. E por fim, o Globo. Covid-19. Primeiro antiviral contra a doença chega a clínicas e farmácias do país a partir desta semana. O Molnupiravir, medicamento da MSD, requer prescrição médica e deverá custar cerca de R$ 1.700. E agora, olha só, um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pelo Tarifa Zero BH mostrou que até esta sexta-feira, 318 municípios definiram que terão transporte público gratuito no domingo, segundo turno da eleição, sendo que 277 cidades já estabeleceram oficialmente que fornecerão a gratuidade por meio de decisões das prefeituras e 41 tiveram a medida divulgada apenas como promessa, ainda sem confirmação oficial. Juntos, esses 318 municípios têm 96 milhões e meio de habitantes que devem ser beneficiados pela decisão. No primeiro turno, apenas 62 cidades adotaram gratuidade no transporte público. O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disputam o cargo. Nesse segundo turno das eleições, também devem ser escolhidos governadores de 12 estados e prefeitos para 8 municípios. Nesse sábado, o Tribunal Superior Eleitoral realiza a cerimônia de verificação dos sistemas eleitorais e a emissão do relatório Zerésima, que tem a finalidade de comprovar a inexistência de votos computados no sistema. Também neste sábado, os mesários preparam as instituições de ensino para o dia da votação. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, agradeceu aos eleitores que votaram no primeiro turno e encorajou que todos voltem às urnas no segundo turno. Ele também agradeceu às prefeituras das 27 capitais após todas confirmarem a gratuidade do transporte público no segundo turno. No domingo, em todo o país, as sessões eleitorais abrem às 8 horas da manhã e fecham às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília. É importante lembrar que o eleitor não deve levar para a urna o aparelho celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa comprometer o sigilo do voto. Os mesários podem reter os equipamentos enquanto o eleitor estiver votando. E falando de domingo, você conhece alguns comportamentos que podem ser considerados crimes eleitorais e acabar em prisão? O Tribunal Superior Eleitoral alerta que, de acordo com o Código Eleitoral, pedir voto para algum candidato, chamado de boca de urna, pode render de 6 meses a 1 ano de prisão, multa com valor entre 5 e 15 mil reais e até suspensão do título de eleitor. Também é proibida a distribuição de panfletos e o uso de alto-falantes ou qualquer propaganda eleitoral nos meios de comunicação. Os candidatos e eleitores não podem publicar nas redes sociais nenhum novo conteúdo de campanha, assim como é proibido impulsionar qualquer material eleitoral na internet. Mas a legislação permite que a manifestação individual e silenciosa da preferência de seus candidatos possa ser demonstrada pelo uso de bandeiras, bonés, broches, camisetas e adesivos. E mudando de assunto, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, comprou oficialmente o Twitter. De acordo com a imprensa americana, uma das primeiras decisões do magnata foi demitir altos executivos da rede social. Após meses de uma série de idas e vindas, Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, assumiu o controle da rede social Twitter nesta quinta-feira. De acordo com a imprensa especializada americana, o homem mais rico do planeta demitiu o diretor executivo da companhia, Parag Agrawal, e outros 2 altos executivos. Musk assumiu o controle da companhia depois de concluir a compra da empresa por 44 bilhões de dólares.
Esse valor equivale a 233 bilhões de reais. Mais cedo, Musk defendeu a aquisição do Twitter. O empresário afirmou que é importante para o futuro da civilização ter uma praça pública online onde uma ampla variedade de opiniões possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência. O Twitter e Musk assinaram um contrato no final de abril para o milionário assumir o controle da rede. Mas então, unilateralmente, o magnata quis abandonar o acordo em julho. O empresário bombardeou o Twitter com críticas antes e depois da assinatura do acordo, acusando a rede de censurar usuários e de não lutar o suficiente contra os spams e contas falsas. E nesta sexta-feira, a Justiça da Espanha retirou todas as acusações contra Neymar. O jogador era acusado de corrupção e fraude nas negociações de sua transferência do Santos para o Barcelona. O Ministério Público da Espanha pedia 2 anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais, para Neymar e outros réus do processo, que estava sendo julgado em Barcelona. A ação contra o jogador foi movida pela DIS, empresa que representava o atleta na época que ele foi vendido do Santos para o Barcelona em 2013. A acusação era de que o valor total da negociação foi disfarçado em outros contratos fictícios, para que a DIS recebesse um percentual menor do que tinha direito. Mas nesta sexta-feira, o próprio Ministério Público anunciou a retirada das acusações contra os réus. O promotor responsável alegou no tribunal que o caso se baseou em presunções e não em provas concretas. Além de Neymar, também eram réus os pais dele e 2 ex-presidentes do Barcelona. Então, se o assunto é futebol, é claro, tem Copa do Mundo. Faltam apenas 23 dias. No Boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix traz detalhes da seleção vice-campeã do último Mundial, a Croácia. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da seleção da Croácia. A vice-campeã do último Mundial, após campanha histórica, a Croácia, mesmo com a geração mais envelhecida, bateu a Rússia de virada na última rodada das eliminatórias europeias e garantiu sua vaga de maneira dramática. Mas a eliminação nas oitavas de final da Eurocopa de 2021 não deixou uma boa impressão. Neste ano, nomes que brilharam em 2018 seguem na equipe, como o veterano craque Modric, do Real Madrid. Outras referências técnicas dos croatas são Kovacic, do Chelsea, Brozovic, da Inter de Milão e Perisic, do Tottenham. A Croácia está no grupo F, com a Bélgica, Marrocos e Canadá. É isso aí, faltam 23 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E amanhã é a grande final da Copa Libertadores da América. Flamengo e Atlético Paranaense decidem em Guayaquil quem ficará com a taça mais disputada do continente e levará para casa 85 milhões de reais. Os torcedores do Flamengo estão empolgados pela chance de conquistar a América pela 3ª vez na história. Uma multidão lotou o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Guayaquil, e causou transtorno e confusões no saguão do aeroporto. Muitos deles ainda nem conseguiram embarcar pelo atraso nos voos. Já o Atlético Paranaense tenta conquistar a taça pela primeira vez e cravar em definitivo seu nome no cenário do futebol sul-americano. E essa edição fica por aqui. Mais informações com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22h, ao lado de Alexandre Giaquetto. Um ótimo início de noite e fim de semana para você. Obrigada pela sua companhia. Tchau.